sobre o qual hoje tenho o gosto de refletir, a Virgem Peregrina de Fátima no contexto da globalização, tem suscitado interesse entre aqueles que olham para Fátima como um fenómeno com grande impacto a nível nacional e internacional. Corria o ano de 1917, quando 3 crianças de Aljustrel, uma aldeia da freguesia de Fátima, concelho de Orém, afirmaram ter visto a Virgem Maria num lugar chamado Cova da Iria. Em setembro de 1917, este acontecimento já era conhecido nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, neste caso na França. Luciano Coelho Cristino, investigador que estudou a difusão do culto de Nossa Senhora de Fátima no mundo, elenca vários fatores que permitem explicar como o acontecimento de Fátima se transformou num fenómeno global. Tais como, elenca, a ação de figuras de relevo na difusão de Fátima, logo desde finais dos anos 20, dos anos 30 e de início dos anos 40, como Ludwig Fischer, nos países de língua alemã, Casimir Bartas, em França, e Luís Gonzaga da Fonseca, em Itália. Neste contexto, é também destacar a relevância do periódico A Voz da Fátima, em cujas páginas, desde 13 de outubro de 1922, data do número 1, são relatados alguns dos principais acontecimentos relacionados com o fenómeno de Fátima. O impacto deste periódico na difusão de Fátima foi amplificado com a publicação de edições noutras línguas, possibilitando que falantes de outros idiomas, além do português, também pudessem ter acesso a notícias e a conteúdos sobre Fátima. Outro dos aspectos elencados por Luciano Cristino, como tendo sido relevante para a consolidação de Fátima como um fenómeno global, foi a especial ligação dos Papas a Fátima, como se pode atestar, apenas a título de exemplo, a radiomensagem transmitida para Lisboa por Pio XII em 31 de outubro de 1942, na qual consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Ou o facto de, em 13 de maio de 1946, numa época em que os Papas não se deslocavam para além das fronteiras do território italiano, este pontífice se ter feito representar ao mais alto nível por um legado pontifício, o cardeal Mazzella, na coração da imagem que se venera na Capelinha das Aparições. Não se pode dissociar deste contexto a ação dos bispos de Leiria e, mais tarde, de Leiria-Fátima, na difusão de Fátima no mundo, nomeadamente Dom José Alves Correia da Silva e Dom João Pereira Venâncio, os 2 primeiros prelados da Diocese restaurada de Leiria. Dom José, cuja intervenção nas viagens da Virgem Peregrina abordámos numa comunicação preferida no Congresso Internacional que se realizou em Fátima no ano de 2017, era um prelado que tinha perfeita consciência da importância da difusão do culto à Virgem de Fátima, assim como da mensagem de Fátima, junto daqueles que, pelas mais diversas razões, não se podiam deslocar ao Santuário de Fátima. E exemplo disso são as inúmeras imagens de Nossa Senhora de Fátima que benzeu na Cova da Iria, a pedido de bispos, de instituições religiosas e de particulares portugueses e estrangeiros e que foram destinadas às mais diversas paragens nacionais e estrangeiras. O bispo leiriense mantinha também uma intensa correspondência com inúmeros remetentes das mais diversas partes do mundo a que ele se dirigiam e aos quais procurava responder e satisfazer no que fosse possível. A muitos destes indivíduos tinham cuidado de enviar, por exemplo, estampas, medalhas e livros sobre Fátima. Será importante referir que esta correspondência não era apenas trocada com membros da diáspora portuguesa, mas também com indivíduos e com instituições que não tinham ligação com as comunidades portuguesas imigradas, o que atesta a difusão mundial do culto a Nossa Senhora de Fátima. Luciano Coelho Cristino elenca ainda as viagens da imagem que se venera na Capelinha das Aparições, realizadas a partir de 1942, e as viagens da imagem da Virgem Peregrina, a partir de 1947, como fatores muito relevantes para a difusão de Fátima no mundo.
Centrando a análise, ainda que necessariamente sucinta, nas peregrinações da Virgem Peregrina, começamos por referir que Manuel Nunes Formigão, sob o pseudónimo de Visconde do Montelo, descreve do seguinte modo o início da primeira viagem da Virgem Peregrina, que ocorreu em 13 de maio de 1947. O Senhor Arcebispo de Évora procede à coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que vai percorrer os caminhos de Espanha, França, Bélgica e Holanda. Iniciava-se assim um percurso que ao longo de mais de 60 anos levaria esta imagem a percorrer, e passo a citar as palavras referidas em 2004 por António Valinho, secretário da Reitoria do Santuário de Fátima: 64 países dos vários continentes, alguns deles por diversas vezes. Marco Daniel Duarte, no seu artigo Vestidos de Peregrinos, Santiago e Maria, entre a afinidade do conceito e a diversidade da estratégia a propósito das viagens da Virgem Peregrina de Fátima, publica pela primeira vez um mapa com a sistematização das 5 primeiras viagens da imagem peregrina, no qual se atesta que entre 13 de maio de 1947 e o final de 1955, esta imagem visitou todos os continentes. Ainda que seja necessário aprofundar o estudo sobre as viagens desta imagem, o facto de uma imagem que partiu de um santuário em Portugal em 1947 e passados 8 anos já tinha visitado todos os continentes, tem que ser assumido, independentemente das conotações culturais e religiosas que lhe possam estar implícitas, que se trata de um fenómeno de relevância global. Aliás, Marco Daniel Duarte, no referido artigo, caracteriza da seguinte forma o peregrinar desta imagem. Diferentemente das outras lógicas de peregrinação, e estou a citar, a Virgem Peregrina de Fátima não é uma escultura quieta que espera a veneração dos fiéis, mas antes uma escultura viajante que sai do seu santuário rumo aos destinos mais diversificados e longínquos. Para o sucesso destas viagens foi muito relevante a ação de figuras como Dom José Alves Correia da Silva, Maria Teresa Pereira da Cunha, Maria Teresa de Vilas Boas, Franz de Motiers e, mais tarde, Luís Condar. Dom José Alves Correia da Silva era um homem que tinha particular conhecimento, e vou acelerar porque não quero ser eu a corromper o tempo. Dom José Alves Correia da Silva foi um homem que tinha, de facto, um grande conhecimento do impacto que a peregrinação de uma imagem podia ter junto dos fiéis. Porquê? Porque ele tinha acompanhou durante todo o tempo a primeira saída da imagem que se venera na Capelinha das Aparições, em 1942. Portanto, tinha perfeita noção qual era o impacto de uma imagem associada a todo um programa pastoral que podia ter junto daqueles que recebiam a imagem. É importante, por isso, ter consciência que as viagens da imagem peregrina se enquadram numa estratégia pastoral pensada que Marco Daniel, no artigo citado, considera, e passo a citar, uma das estratégias pastorais mais eficientes para a difusão do catolicismo, em especial da sua componente mariana. Em 13 de maio de 1947, saiu então uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, com o propósito de peregrinar pelo território europeu e, dessa forma, difundir o culto a Nossa Senhora de Fátima e levar uma mensagem de paz a uma Europa martirizada por um conflito de proporções gigantescas que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial. Logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, há notícias efetivamente de um parque de Berlim que tem a intenção e dá a ideia de que uma imagem saísse de Fátima para peregrinar pela Europa, mas foi efetivamente no Conselho Internacional da Juventude Católica Feminina, organização que integrava a Ação Católica, que decorreu em abril de 1946, em Gand, na Bélgica, que foi retomada a ideia de promover a peregrinação de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima pela Europa devastada pela guerra. Esta ideia terá sido sugerida pela representante do Luxemburgo e terá surgido depois das presentes terem sido convidadas a participar na primeira peregrinação internacional da Juventude Católica Feminina ao Santuário de Fátima, que se realizaria em maio de 1947. Maria Teresa Pereira da Cunha, que chefiava a delegação portuguesa
Participando no referido Conselho, acolheu a ideia e promoveu diligências em ordem à concretização deste projeto. Paralelamente, Franz de Motiers, presbítero belga da Congregação dos Oblatos de Maria Imaculada, teve a ideia de levar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima ao Congresso Mariano Internacional de Maastricht, que se realizaria em setembro de 1947 na Holanda. A confluência destes dois projetos ditou uma união de esforços para a realização da primeira viagem da Virgem Peregrina pelo território europeu, que, como já vimos, se iniciou em 13 de maio de 1947. Ainda no ano de 1946 foram realizadas diligências pela Juventude Católica Feminina para que esta ideia se pudesse concretizar, tendo mesmo sido equacionada a possibilidade de esta associação encomendar uma escultura para o efeito. Mas, por razões que não conseguimos ainda apurar, tal não se vê a concretizar. Aliás, a ter em conta as palavras que Lúcia redigiu em 1949 e que endereçou a Maria Teresa Pereira da Cunha, foi graças à intervenção do Bispo de Leiria que a peregrinação se iniciou com uma imagem, passo a citar, digna. E passo a citar as palavras de Lúcia. Não sei bem porquê, nem a Maria Teresa, nem as minhas superioras resolveram mandar fazer a imagem. Até que chegou o momento de começar a peregrinação e a Maria Teresa diz-me que tem apenas uma imagem de barro ou não sei de quê. Achei que essa imagem não era coisa digna para percorrer o mundo e menos ainda de ser entregue ao senhor, e menos ainda depois de ser entregue ao senhor Bispo uma imagem que Sua Excelência acabava de mandar fazer e que havia poucos dias o escultor, José Ferreira Tedim, havia entregue já pronta. Ainda tendo em conta esta carta, é verosímil pensar que a imagem peregrina não foi pensada, originalmente, entenda-se, para integrar a peregrinação, como se pode depreender pelo que Lúcia escreveu. A imagem peregrina foi o senhor Bispo que a mandou fazer com o fim de ficar com ela na capelinha, quando a da capelinha tivesse que sair em peregrinação. Foi isso que Lúcia escreveu. Uma mulher na clausura, entenda-se, a decidir qual era a imagem que ia peregrinar pelos 5 continentes. Para a preparação da peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Juventude Católica Feminina fez várias diligências, por exemplo, ao enviar correspondência para os movimentos associativos da organização de outros países. Ainda que reconheçamos a possibilidade de o sucesso desta peregrinação ter ultrapassado as melhores expectativas dos organizadores, em ambos os casos foi uma estratégia pastoral consciente. Por exemplo, no caso português, tinham a plena noção disso, sobretudo pela experiência que tinham tido com as 2 saídas da imagem da capelinha, em 1942 e 1946. A primeira viagem, e vou só de forma muito sintética resumir as 5 primeiras viagens, a primeira viagem da imagem foi realizada entre 13 de maio de 1947 e fevereiro de 1948. A imagem percorreu os seguintes países da Europa: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Na segunda viagem, balizada entre o ano de 1948 e julho de 1949, a Virgem Peregrina visitou os então territórios ultramarinos portugueses. Na viagem seguinte, a terceira, a imagem percorreu entre novembro de 49 e agosto de 50 alguns territórios do continente africano, tais como a África do Sul e o Quênia, e vou-me abster de citar os restantes. Na quarta viagem, que decorreu entre 28 de outubro de 1950 e 11 de janeiro de 1952, a imagem visitou sobretudo territórios do continente asiático e da Oceania. Na sua quinta viagem, levada a cabo entre 1952 e dezembro de 1955, a imagem visita o Brasil e alguns territórios do continente americano. Ou seja, tendo em conta os países percorridos pela imagem peregrina nas 5 primeiras viagens constatas, que esta visitou territórios que não estavam na área de influência política, cultural ou histórica de Portugal, o que contribuiu para a globalização do fenómeno de Fátima. Professora, dá-me licença, eu de facto prestei uma informação falsa, porque de facto nós dispomos daquela hora e meia, mas como somos a última sessão e a instituição vai encerrar impreterivelmente, temos que às 18h20 sair.
queria pôr isso em consideração. Sim. É claro, a vítima é sempre o último orador. Sim, sim. Também peço desculpa ao Dr. Américo, porque interrompi estas considerações depois daquela arrepiante... Às 18h20 temos que sair. Sim. Pronto. Então vou aqui... se puder... Bom, isso pode ser. O orador pode sempre fazer uma coisa, terminei. Pronto, vou então só aqui de forma muito rápida só referir que, efetivamente, depois do término destas imagens, de facto, a imagem deixou de sair em itinerários tão consistentes, saiu de forma mais isolada, por exemplo, em 1959, na Itália, que ficou conhecida como a Peregrinação das Maravilhas. Mais recentemente, visitou as dioceses portuguesas e também vai estar nas Jornadas Mundiais da Juventude. No ano 2000, deixou de estar de peregrinar de forma habitual e em 2003 foi entronizada na Basílica de Nossa Senhora de Fátima. Termino só então, porque não vale a pena estar aqui a dizer, e acho que isto é importante, é fundamental também perceber que as peregrinações da Virgem de Fátima foram e são uma forma eficaz de difusão do culto da Virgem de Fátima pelo mundo, assim como dos valores e das vivências identitárias de Fátima, contribuindo assim para que se propagassem para além das fronteiras físicas do santuário. Tal facto pode ser atestado pelos relatos que nos chegam dessas viagens e citamos a título de exemplo o que Maria Teresa Pereira da Cunha escreveu sobre a primeira viagem da imagem. Como em todas as freguesias de França, o padre que acompanhava Nossa Senhora pediu a toda a gente de boa vontade que se comprometesse a rezar o terço todos os dias, a comungar nos primeiros sábados e ainda a rezar um terço semanalmente pela conversão da Rússia. Para que o compromisso fosse mais solene, aqueles que o tomavam deviam escrever o seu nome no papel e colocado aos pés da Virgem. Assim, no decorrer das peregrinações da Virgem Peregrina, pelos testemunhos que nos chegaram, foram recriadas muitas das vivências típicas de Fátima, tais como a adoração eucarística, procissões de velas, recitação do rosário, o que demonstra que a estratégia pastoral de difundir o culto à Virgem de Fátima através de uma imagem se revelou um sucesso. Termino apenas dizer que, embora seja necessário aprofundar o estudo sobre as viagens da Virgem Peregrina, tendo em conta o que já foi possível apurar, é verosímil depreender que as peregrinações nacionais e internacionais da imagem da Virgem Peregrina, no âmbito das quais visitou todos os continentes e se tornou um ícone de especial valor no contexto da história de Fátima, contribuíram para a difusão de Fátima no mundo e a sua consolidação como um fenómeno global. Termino citando as palavras escritas por Dom José Alves Correia da Silva no dia 8 de junho de 1947 e remetida ao padre de Moutier. A Virgem de Fátima é a boa mensageira da paz que todo o mundo deseja. Muito obrigado. Peço desculpa pela minha inépcia. Depois de ouvirmos esta brilhante comunicação sobre o antídoto à iconoclastia, agora vamos ouvir o Dr. Melícias, é mestre em História, especialista em Arquivística e também colaborador do Santuário. Muito obrigado. Quero saudar todos os elementos da mesa e os presentes no auditório e peço desculpa porque vou começar in media res. Vou já saltar aqui uma parte. Muito obrigado, a culpa é minha. Para começarmos a refletir o que vê Fátima no conjunto de países herdeiros da Revolução Russa a que chamamos de leste, ao que chamamos de leste no título desta comunicação. Poderíamos responder rapidamente apontando as expressões de comunismo e ateísmo. De facto, e nas inúmeras referências à Rússia, e são 1805 referências à Rússia que conseguimos detectar no jornal Voz da Fátima entre 1922 e 2017. Temos aqui o gráfico. Nas inúmeras referências à Rússia e a outros países do bloco soviético, raramente são apontados elementos do seu sistema político e económico, sendo referido sobretudo o ateísmo, a perseguição religiosa e o comunismo, por vezes referido como comunismo ateu, enquanto promotor dessas realidades e de guerras para as impor. Esta valorização da dimensão religiosa da leitura da divergência política com o leste será detectada nas páginas do Voz da Fátima até ao final da Guerra Fria, mas também
antes do início do conflito, refletindo uma polarização bem mais profunda, detectável logo nos anos 30, com a crítica à perseguição religiosa na Rússia e na Espanha republicana. O comunismo é apontado, nos anos 30, como a antítese da religião e da moralidade, como, cito, a civilização sem Deus que da Rússia se pretende impor ao mundo, fim de citação. E os comunistas apresentados como perseguidores dos crentes e profanadores dos símbolos e lugares sagrados. Procura-se explorar a dimensão civilizacional e identitária da crença, o que necessariamente faria opor os regimes e as nações idiosincraticamente crentes àqueles por natureza ateus. Resultado desta visão, detectou-se pela primeira vez em maio de 1937 o recurso literário à oposição entre a natureza de Fátima e a natureza da Rússia, um recurso bastante utilizado no período da Guerra Fria e que ainda hoje tem cultores, procurando simbolizar naqueles topónimos, cito, as duas forças que se batem desde o princípio do mundo, a do céu cheia de amor de Deus e dos homens, a do inferno cheia de ódio a Deus e à humanidade, fim de citação, e que vemos presente em títulos como Red Banners, White Mantle, de Warren Carroll, salvo erro 2000, na caracterização de Fátima como Praça Branca, por oposição ao Kremlin como Praça Vermelha, ou em expressões como Fátima levanta-se, como a miraculosa anti-Rússia, da homilia proferida pelo cardeal Cerejeira na peregrinação de outubro de 1953 e que tem sido tomada de forma redutora como prova do alinhamento de Fátima e da Igreja Portuguesa com o Estado Novo. Como se posiciona Fátima? Como reage face a este leste e a Rússia em particular, associados à imagem negativa do perseguidor, do pecador, do promotor de guerras, daquele que, no texto de Lúcia, surge como agente de um castigo? Reage pela vigilância, pela vivência ativa e militante da religião e, sobretudo, pela oração. Reza-se pela Rússia, que se consagra ao Imaculado Coração de Maria, via pela qual se integra nos conteúdos do segredo de Fátima, e que se espera se converta. E, ainda que a referência à oração pela conversão da Rússia seja mais visível a partir de 42, ano da divulgação das duas primeiras partes do segredo, note-se que as referências à consagração e conversão têm o seu pico nas décadas de 80 e 90. Esta atitude é já detectada em datas anteriores. A título de exemplo, refira-se à peregrinação de março de 1930, na qual, associando-se a um movimento de escala global, se tomou a salvação da Rússia como intenção principal das celebrações, e os peregrinos, cito, oraram com fervor para que Deus, por intermédio de sua Mãe Santíssima, se digne pôr termo à terrível perseguição movida contra todos os crentes naquele país, que constitui a 6ª parte das terras do universo. Fim de citação. Note-se que, neste e noutros exemplos a que poderia ter recorrido, a Rússia não é diabolizada. Antes se refere à sua grande dimensão territorial, ou, noutros casos, se alude à grande tradição mariana do seu povo. Note-se ainda que, perante uma agressão que se define como terrível, a resposta promovida foi a da oração e de outros atos de piedade. Que sabemos acerca do conhecimento e da atitude que os regimes vigentes nos países da Europa de Leste tinham para com Fátima e os conteúdos da sua mensagem? As restrições no acesso aos arquivos e as barreiras linguísticas fazem antever dificuldade de obter informação que nos permita responder a esta questão. No entanto, percorrendo o jornal Voz da Fátima, é-nos possível contactar com uma série de testemunhos que permitem conhecer a percepção que dessa atitude tiveram os crentes sujeitos a esses regimes. Fátima era conhecida na Europa de Leste desde bastante cedo. Sabemos-lo por referências detectadas ao culto de Nossa Senhora de Fátima na Checoslováquia e na Polónia em 1930. Ou pela referência de José Ferreira Tedim, que em 1936 utiliza a Polónia e a Lituânia num anúncio ao seu trabalho, indicando-os como países para onde já tinha enviado esculturas, de onde se adivinha um certo dinamismo na implantação do culto a Nossa Senhora de Fátima naquela geografia. No entanto, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a expansão dos regimes comunistas veio alterar, se não o conhecimento da mensagem de Fátima, pelo menos o modo como esta poderia ser vivenciada e comunicada. Os relatos que nos chegaram deste período colocam a tónica na restrição à liberdade religiosa e nas perseguições movidas aos crentes e aos presbíteros.
Ao longo da década de 50, sabemos que a chegada de notícias de Fátima à Rússia era difícil, mas que, apesar disso, elas chegavam. Dilo Leopoldo Braun. Estamos aqui com um problema. Já está. Que fora capelão da colónia americana em Moscovo. Cito: não é praticamente possível entrar na Rússia qualquer informação sobre os acontecimentos da covadeiria. Mas a verdade é que os russos sabem que Nossa Senhora apareceu um dia a 3 pastorinhos de Portugal e trazem Fátima no coração. No meio da tempestade que o tritura, Fátima é o seu arco-íris de esperança. Em 1994, quando se deslocou a Fátima para levar a imagem peregrina para a Hungria, Dom Takács Nándor, e eu não sei se estou a pronunciar corretamente, obviamente, concedeu uma entrevista ao Voz da Fátima, no qual abordou a expansão do culto de Nossa Senhora de Fátima na Hungria e as dificuldades levantadas pelo regime comunista húngaro, findo em 1989. Segundo ele, a Hungria conhece a mensagem de Fátima desde 1942, porque nesta data o Papa Pio XII consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Tinham surgido alguns livros sobre a mensagem de Fátima em que se pedia reparação para a conversão da Rússia. Nesse sentido, foi mesmo criado um grande movimento de reparação, mas o governo não permitiu a sua divulgação, já que a mensagem de Fátima punha em perigo todo o seu sistema. Sendo conhecidas e não negáveis as atitudes persecutórias dos distintos regimes do Bloco Soviético para com as igrejas e os crentes, um estudo mais aprofundado deste tópico deverá, no entanto, considerar distintos momentos e ritmos na relação entre os regimes comunistas, as igrejas e os crentes, bem como a influência que a base cultural e a geografia podem ter tido nesses processos. Só assim se poderá compreender como é que, ao mesmo tempo que na União Soviética crentes eram conduzidos para os campos de trabalho forçado do sistema Gulag, na Polónia, a partir de 1946, os palutinos dessem os primeiros passos no que virá a ser o Santuário Mariano de Zakopane, dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Ou ainda que a mesma União Soviética, que moveu perseguição a diversas confissões religiosas, apoie, em 1978, a visita a Fátima de um grupo ecuménico e, a 13 de maio de 1991, se faça representar na covadeiria através de Gennady Gerasimov, o seu último embaixador em Portugal. Outro aspecto que podemos detectar no jornal Voz da Fátima e entendemos pertinente no âmbito do tema que nos propusemos desenvolver é o da presença em Fátima de peregrinos ou visitantes de países da Europa de Leste. Interessante também será tentar escrutinar, tanto quanto possível, as razões que os trouxeram a Fátima. No fundo, o que é que Fátima significava para cada um deles no momento da sua peregrinação. Entre 1947 e 1998, foi-nos possível detectar 38 personalidades oriundas de países de leste, peregrinas ou visitantes à covadeiria. Neste ponto específico, será oportuno dividir a nossa análise em dois períodos distintos, tendo como ponto de charneira o ano de 1989 como data simbólica para a derrocada do Bloco Soviético. Seriam diferentes os sentimentos que traziam esses peregrinos a Fátima? A oração pela conversão da Rússia